O sigilo da gravação clandestina de Alexandre Ramagem foi levantado e o áudio é bastante comprometedor para Bolsonaro, porque ele mostra a atuação e o modus operandi da organização criminosa comandada por Bolsonaro, porque a forma de agir é a mesma. Foi por esse caso, foi igual no caso das joias e também no caso da falsificação dos certificados de documentação e todos os outros casos envolvendo Bolsonaro. Eu não sei o que é mais patético, se foi a desculpa do Alexandre Ramagem, o conteúdo do áudio, o Bolsonaro recuando e engolindo a candidatura do Ramagem a seco. É uma situação, assim, deprimente para o ex-presidente que está se corroendo completamente em termos políticos. Eles querem manter a candidatura do Ramagem, que é inviável. Mas, na sua opinião, o que é mais patético nessa história toda? A candidatura de Ramagem terá sobrevida? A desculpa de Ramagem que o Bolsonaro sabia? Eu acho que não. Colou pra você? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Foi divulgado, como nós falamos, o conteúdo do áudio do Alexandre Ramagem. Aquele áudio que ele gravou clandestinamente o Bolsonaro. Agora ele está dizendo como desculpa que o Bolsonaro sabia da gravação. Na minha opinião, Bolsonaro não sabia de absolutamente nada. O Alexandre de Moraes levantou o sigilo e agora o Ramagem vai poder prestar o seu depoimento amanhã na Polícia Federal, tranquilo, sabendo de tudo o que está no conteúdo do áudio. O áudio mostra aquilo que nós já sabíamos, né, que foi divulgado pela Polícia Federal. As advogadas do Flávio Bolsonaro se reuniram com o Alexandre Ramagem, com o general Augusto Heleno, que na época era ministro do GSI, e também com o Bolsonaro. Tudo isso para ver uma discussão de como eles iriam proteger e blindar o Flávio Bolsonaro no inquérito das rachadinhas. As advogadas do Flávio levanta uma teoria da conspiração que havia um complô do Ministério Público junto com a Receita Federal por conta de infiltrados do PT ali dentro. A organização havia sido corrompida pelo PT e eles estavam tentando levantar dados sigilosos para afetar a imagem do Flávio Bolsonaro. E elas disseram que bastava a BIM com um clique para descobrir as pessoas que estavam acessando ilegalmente os dados do Flávio. O próprio Bolsonaro sugeriu que iria conversar com o chefe da Receita Federal. Só esses áudios, essa conversa é uma conversa antirrepublicana, mas não é criminosa. Só que como nós vimos, a partir daí nós tivemos ações por parte do governo e essas ações sim são criminosas. Então o Flávio Bolsonaro chegar e falar que a montanha pariu um rato, que não houve nada demais nas conversas, pera lá, isso é balela. O que o Flávio Bolsonaro está tentando fazer é minimizar o conteúdo daquela conversa. Ah, não houve favorecimento nenhum. Primeiro ele falou o seguinte, olha, eu não tenho ligação nenhuma com a BIM. E de fato ele não tem. Mas essa conversa que foi gravada pelo Alexandre Ramagem de modo clandestino, sim, tinha a ver com ele. E as estruturas da BIM, ao que tudo está indicando, foram usadas para beneficiá-lo. Então ele quer normalizar esse encontro que nós tivemos a discussão de estratégias envolvendo Bolsonaro, a advogada de defesa do Flávio, o representante do GSI, o ministro, no caso, o Augusto Heleno, e também o Alexandre Ramagem, o diretor da BIM. Tudo isso para proteger o Flávio? Como assim que nada de relevante saiu? Essa é uma conversa que mostra a atuação da organização criminosa comandada por Bolsonaro. Eles estão querendo normalizar esses encontros antirrepublicanos, essas discussões que o Bolsonaro sempre fez, ou fazia, na época que ele era presidente da República. E esse caso, pessoal, ele mostra exatamente o objetivo ou o modus operandi da organização criminosa comandada por Bolsonaro. A organização usava as estruturas republicanas para atacar a própria República, atacando as instituições para tirar credibilidade ou até mesmo corroê-las. Olhem só a descrição que eu vou fazer. O Bolsonaro vem e usa servidores públicos, funcionários públicos, alocados em uma determinada organização pública para fazer algo ilegal que mina ou corrói a credibilidade de uma organização republicana para se beneficiar com isso. Eu estou descrevendo o caso das joias, o caso do favorecimento ao Flávio ou o caso dos certificados de imunização?
ou até mesmo o gabinete do ódio. Era sempre assim. No caso das joias, o Bolsonaro tentou corromper a Receita Federal, usou as estruturas da República, o avião presidencial, o Mauro Cid para tentar surrupiar as joias, usou a Apex lá nos Estados Unidos. Tudo bem que não é um órgão público, mas recebe verbas públicas. O caso do certificado de imunização, o Sistema Único de Saúde foi usado, a Prefeitura de Duque de Caxias foi usada, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, era assim que funcionava. Então veio o Alexandre Ramagem depois dar uma desculpa. Ah não, porque nós gravamos, o Bolsonaro sabia de tudo, porque havia a suspeita que o Wilson Witzel, que na época era governador do Rio de Janeiro, iria nos trazer uma proposta antirrepublicana para beneficiar o Flávio Bolsonaro. Então, diante dessa suspeita de crime, a gente acabou gravando a reunião e o Bolsonaro sabia que ele estava sendo gravado. Tudo não bastava, não passava de um plano para proteger o ex-presidente. Era uma forma de blindá-lo, caso houvesse ali alguma denúncia a ser feita. Balela! Ridícula essa desculpa do Alexandre Ramagem. O Ramagem está querendo dizer que o Bolsonaro sabia da gravação para mostrar que não houve quebra de confiança nenhuma, para tentar manter a sua candidatura como prefeito do Rio de Janeiro. Porque o Ramagem não tem nenhum ativo enquanto candidato à prefeitura do Rio, a não ser a confiança do Bolsonaro, confiança que foi quebrada porque houve uma gravação clandestina. Como que os bolsonaristas vão votar no Ramagem? Vão depositar a sua confiança no Ramagem? Não vão. Eles não vão votar no Ramagem e também não vão votar no Tarcísio Mota do PSOL, vão votar no Eduardo Paes. Só que esses votos que o Ramagem perde vão fazer com que ele fique na terceira posição, o que seria um desastre para o Bolsonaro, porque a campanha do Rio de Janeiro é a campanha mais importante, justamente por conta de Alexandre Ramagem, que foi colocado lá por Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe disso e teve que engolir a seco a candidatura do Ramagem. Tem que engolir a seco essa desculpa. Porque inicialmente a informação era que Bolsonaro ficou furioso. Aí depois ele começou a falar que precisava saber o contexto da gravação. Contexto de gravação, Bolsonaro? Faça-me um favor. Um aliado seu te grava clandestinamente e você quer entender o contexto? Os aliados do Bolsonaro estão falando o seguinte: não dá para nós sustentarmos essa posição. Porque agora qualquer pessoa que grava está liberada para gravar o Bolsonaro secretamente de modo clandestino. É ridículo que o papel que o Bolsonaro está se propondo nessa situação. Tudo porque possivelmente o Valdemar Costa Neto está mandando o Bolsonaro abaixar a cabeça e engolir o choro, a reclamação e gravar as peças publicitárias e fazer agenda com Ramagem. É isso que está acontecendo. O Bolsonaro se transformou num verdadeiro cornão. Até porque essa desculpa do Alexandre Ramagem não cola nem para os seus próprios aliados. Paulo Capelli do Metrópolis falou. Essa desculpa para os aliados do Ramagem é inverossímil. Porque ele até poderia ter a intenção, ter esse plano arquitetado com o Bolsonaro, de gravar o enviado do Wilson Witzel. Mas o cara não foi. Se havia esse plano, por que as advogadas do Flávio não sabiam do plano? Elas não foram informadas do plano de gravar o emissário do Wilson Witzel. E depois que o emissário não apareceu, por que ele não interrompeu a gravação do celular e deixou gravando? Ele estava assim querendo gravar clandestinamente o Bolsonaro. Para de conversa. Ele está querendo sustentar a candidatura, não vai sustentar. E outra, a Polícia Federal sabe que outras gravações foram feitas ao que tudo indica. Tem mais gravação, ele gravava clandestinamente o Bolsonaro. É impossível que ele não tenha feito mais nenhuma gravação. A Bela Megali trouxe a informação da suspeita da Polícia Federal. Se havia o plano, por que ele não interrompeu a gravação? Porque ele quis gravar o Bolsonaro de modo clandestino. Ele queria ter algum tipo de álibi ou prova caso ele se lascasse, porque ele sabia que aquilo que estava sendo discutido era ilegal. Ele ia fazer isso para, sei lá, chantagear o Bolsonaro, para usar na defesa. Ou ele deve ter feito outras gravações também para prejudicar o Bolsonaro, vai saber. Mas nós temos mais gravações, é impossível que ele não tenha gravado. Se vasculhar, vai achar. Porque quem grava uma vez, grava duas, grava três. Ainda mais nessa situação que envolve o Ramagem. E o Bolsonaro tem que engolir tudo isso a seco. O mito não existe mais. O mito morreu.